Que alegria ter você comigo em mais uma temporada, em mais um ano. Bem-vindo 2024. E para começar esse ano com a energia lá em cima, para que você tenha um 2024 motivado, diferente, alegre, sem desculpas. Eu tenho um super convidado aqui, André. Obrigado pela presença. Tenho certeza que se o podcast se propõe a falar de esporte, de história de vida e de negócio como sobreviver do esporte, você se encaixa em qualquer perna que a gente colocar aqui. Obrigado, viu? Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Marcelo, para todos que estão aí nos assistindo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E é isso, né? Vamos contar um pouquinho da história do esporte, história de vida e, se Deus quiser, da nossa futura caminhada nesse ano, que tem muita coisa boa para acontecer. E eu vou começar com isso, né? 2024 tem um calendário, acho que espetacular para você, né? Vamos começar do começo, então. O que vem para 2024? Então, 2024 realmente vai ser um ano bem corrido, né? Tem muitas competições nacionais e internacionais. Nós abrimos aí o mês de fevereiro com o Open em Dubai. Depois nós temos no mês de maio o Mundial em Kobe, no Japão. E, se Deus quiser, as Paralimpíadas em Paris no mês de agosto. O que precisa, André, para estar na Olimpíada de Paris? Na verdade, para essas competições internacionais, o Open não, né? Mas seja o Pan-Americano, seja o Mundial ou as Paralimpíadas, existem alguns índices que nós temos que alcançar. Né? Então, esses índices eles são estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e esse, na verdade, o índice ele já seria a vaga garantida para a próxima competição. Depois tem algumas outras etapas, que seria sua colocação no ranking mundial, basicamente seria isso, né? O índice A, ranking mundial e... Alguma distância que você tem que alcançar? Não. Geralmente não sobra vaga, né? Geralmente, quando dá ali até o terceiro colocado, geralmente já completam-se as vagas. Dependendo da competição, até segundo colocado já completam-se as vagas. O André vai estar lá. O André tem que estar lá, porque já fui ceifado aí várias vezes, né, dessas competições, por não por eu não ter a marca, né, porque eu já tinha a marca, já tinha a vaga garantida, mas aí sempre entra numa reclassificação que acaba dando zebra, acontecendo alguma coisa aí fora do comum e eu acabo ficando fora. Mas eu tenho fé que agora, nesse ano de 2024, as coisas vão ser diferentes. Eu já tenho a minha classificação para o Mundial, eu já tenho o índice para o Mundial e a ideia é que em Dubai ou no próprio Mundial a gente já consiga a vaga para as Paralimpíadas. Né? Então, a gente está caminhando para isso, trabalhando para isso e tem que sair. Aí a gente depende realmente da questão da classificação funcional. Mantendo a classe que nós estamos, aí a gente caminha tranquilamente. O que não pode acontecer como 2019, como outras vezes aí que acabaram cometendo alguns equívocos, algumas coisas absurdas aí. Mas eu tenho fé que não vai acontecer não. Um pensamento positivo e vocês vão ver o André Rocha defendendo o Brasil, o Taubaté e o Vale do Paraíba, se Deus quiser, nessas 3 grandes competições. Legal, André. A gente vai falar um pouquinho dessa... Tentar entender, se é que é possível entender. Não sei se vai conseguir explicar, se o pessoal vai conseguir entender, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho essa questão das medalhas. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, né, André? Já ouvi a sua história algumas vezes, né? E conversando com o pessoal aqui da produção do podcast, eu faço questão de chamar o André, porque ele é um cara que consegue falar um pouquinho de dor, de superação, sem ser piegas, né, sem dramatizar e sem morrer no passado, né, sempre olhar para frente. Acho que é um dos motivos da admiração que as pessoas têm por você, é isso, né? O que acontece na nossa vida acontece, não está no nosso controle. Importante a gente olhar daqui para frente o que a gente faz, né? Mas contar um pouquinho quem era o André antes de ser um atleta olímpico, né? Para quem não sabe, na verdade, a minha vida inteira eu pratiquei atividade física, né? Eu sempre fui esportista. Tive a oportunidade na minha adolescência de ser um profissional do basquete. Por motivos outros isso acabou não acontecendo.
Logo em seguida eu entrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí eu sofri o meu acidente no ano de 2005 e daí foi onde tudo virou, né? Tudo mudou. Essa questão da adaptação, você se reconhecer como uma pessoa com deficiência, né? O que vai ser dali para frente? Eu não sei, simplesmente eu não sabia nada. Não conhecia nenhum esporte paralímpico direito. Para não dizer que eu não conhecia, como eu era do basquete, para mim só existia o basquete. Então, a aceitação, na verdade, é o momento mais difícil nessa caminhada toda. Daí você entra na depressão. Ainda mais um atleta, né? Sim. Um atleta super ativo, Na própria polícia, fisicamente bacana, né? Na própria Polícia Militar, eu trabalhava exatamente onde eu queria, tinha um serviço totalmente... muita correria, né? Era uma coisa bem dinâmica. Então, assim... aí de uma hora para outra você, né, interromper tudo isso de uma forma brusca, realmente não é fácil. Como é que foi, André, essa questão da interrupção na sua vida? Olha, para mim foi terrível. Para mim foi terrível. Como eu te disse, eu não sabia o que fazer, fiquei perdido, entrei numa depressão de uns 2 anos, assim, uma depressão de quase tirar minha vida, Marcelo. Quem me salvou foi minha esposa. Me salvou foi minha esposa. Então, assim, às vezes as pessoas hoje, elas... Que é muito legal também, né? Elas enxergam toda essa questão, você tá no pódio, né? As conquistas, e que realmente é muito bacana, mas o bastidor de tudo isso foi tenso, sabe? Para chegar nisso aqui foi muito tenso. Para você ter uma ideia, essa brincadeira até 2024 foram 10 cirurgias, quase indo aí para uma 11ª. Sequelas também em membros superiores. Né? Então, eu só saí desse buraco, Marcelo, porque meu filho, que na época tinha 7 para 8 anos, em um determinado momento que ele viu minha esposa fazendo curativo na minha coluna, ele olhou para cima assim e falou para Deus: por que isso aconteceu com meu pai e não comigo? Então, uma criança de 7 para 8 anos falar isso, e eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sabe? Sempre fui uma pessoa muito independente, sempre... Então, acho que depois dessa fala dele, as coisas começaram a mudar. Eu não entrei para o esporte logo de cara, né? Eu comecei a procurar uma atividade, um serviço, alguma coisa que eu gostasse. Sempre gostei muito de criar, né? Sempre mexi com Photoshop, com vídeo, sempre gostei muito disso. E eu voltei a fazer essa atividade. Mas mesmo assim, chegou um determinado momento que não estava suprindo. Eu sentia necessidade do esporte, mas não para competição, só realmente para mexer o corpo. Física e cabeça, né? Exatamente. E daí, quando eu descobri o arremesso... eu comecei tanto no arremesso de peso quanto no basquete. Eu fazia o basquete à noite. Isso que eu ia te perguntar, posso te cortar aí, claro. Raciocínio? Por que o atleta do basquete não foi pro basquete, né, adaptado? Então, eu fui, né? Acontecia o basquete em Taubaté. Era uma coisa mais amadora, na verdade, né? Era muito gostoso, prazeroso. Só que quando eu comecei no arremesso de peso, que eu nunca fiz na minha vida, e eu me apaixonei pelo arremesso. E logo na minha primeira semana de treino, no treino eu quebrei o recorde brasileiro. E daí as expectativas, já viu, né? O cara que é competitivo, a vida inteira foi competitivo, o cara que adora essa adrenalina. A hora que isso aconteceu, eu falei, opa, eu acho que a gente tá voltando pro esporte, de verdade. E foi o que aconteceu, cara. Apareceu minha primeira competição em outubro de 2013, na FPDC, Federação Paulista. Eu quebrei o recorde da prova. No outro ano eu já entrei pro brasileiro, quebrei o recorde brasileiro. No ano seguinte também quebrei o recorde brasileiro, já tava fui pro meu primeiro Open internacional e quebrei o recorde das Américas e fui convocado para a seleção brasileira. Chegou chegando. Sabe, então assim, as coisas aconteceram realmente muito rápido, de uma forma muito rápida. E a hora que eu me dei conta, eu já estava nas competições, já estava envolvido já com o esporte paralímpico, já começando a entender um pouco do esporte paralímpico. E de verdade, cara, eu voltei pra vida. Porque eu sempre fui do esporte. Eu amo isso daqui, sabe? Esse clima de competição, ainda mais internacional, né? Que você
compete com pessoas do mundo inteiro. Cria-se uma rivalidade boa também, né? Claro, sadia. Sadia. Então, assim, um vai acompanhando a marca do outro durante o ano, através do ranking mundial. Chega daí numa determinada competição, alvo que a gente já está esperando, né? Que nem um mundial, que nem uma Olimpíada. Você sabe já quem você vai encontrar, sabe a paulada que vai ser, a pedreira que vai ser, e assim, essa adrenalina é muito boa, sabe? Para mim, para o André faz muito bem, eu gosto muito disso. Legal. Então foi dessa forma, né? A gente foi saindo, né? Teve, óbvio, muito mais coisa nesse percurso, muitas perdas, né? Eu perdi minha mãe, perdi minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa. Perdi 2 tias que eu considero como mãe, porque eu sou filho adotivo. Então, elas ajudaram a me criar também. Então, para mim, são mães. Então, assim, foram muitas perdas nesse período. A minha primeira esposa, né? Também ela faleceu. Meu filho veio morar comigo, sabe? Quando tudo acontece ao mesmo tempo, você tem que dar conta de tudo e depois que passa por tudo isso, que você olha para trás, você fala assim: como que nós passamos por tudo isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente você não consegue lembrar de tudo, simplesmente você passou, você tem que matar no peito e vamos em frente. E graças a Deus, né, a gente conseguiu aí dar a volta por cima. Hoje tem mais 2 filhos maravilhosos, a Melissa e o Samuel. É uma família que torce muito por mim, sabe? Ficam muito tristes, né, quando eu vou para fora do país, porque geralmente você vai de 10 a, sei lá, 15, 20 dias, dependendo do campeonato. Então, nesse aspecto, eles ficam bem chateados, mas entendem que é meu trabalho hoje, é o que eu preciso fazer, é o que eu gosto de fazer. Mas a torcida é muito grande, sabe? Principalmente da minha família, dos meus amigos, das pessoas que hoje conhecem o André, e conhecem um pouco da minha história e torcem também, né? A gente, de alguma forma, acaba inspirando pessoas. Eu acho que isso é muito positivo, né? Legal, André. A gente, eu queria retomar um pouquinho que você falou da questão da depressão, né? Pós-acidente, né? Pós a fatalidade. Uhum. Acho legal você falar isso porque também não dá pra gente ver essa superação de internet como se tudo fosse fácil, Sim. tudo fosse muito prático, tudo fosse muito romântico. A vida real não é assim, né? Tem a dor, tem a depressão, tem a dificuldade. E a gente vive uma geração altamente depressiva, altamente ansiosa. E eu sou um defensor extremo de que o esporte realmente cura corações e cura corpos também, né? Dá pra dizer que a sua grande... Claro que tem a família, tem a fé, a gente pode entrar depois nesse campo também, mas realmente o esporte, quando você fala o esporte me trouxe a vida de volta, não é uma frase de efeito. É a essência e a turbina dessa sua história. Exatamente, né? Geralmente quando eu faço algumas palestras, bate-papo com a criançada, principalmente, eu gosto muito de tocar nesse assunto, né? Tudo que eu estou passando para vocês é uma questão de história de vida. É história de vida, não tem frase feita. Então, essa questão do esporte, ela é muito real. Ela é muito real. O esporte, ele me resgatou, né? E se você conversar com diversos atletas, a resposta vai ser a mesma. Como, de repente, uma pessoa pode se encontrar na pintura, no artesanato, enfim, qualquer coisa. Só que ela tem que dar um start. A própria psicologia, ela coloca que quando a gente sofre um trauma muito grande dessa forma, ou qualquer tipo de trauma, você vive um luto. É um luto realmente que você vive. Aí esse luto ele vai depender de pessoa para pessoa, se você vai levar 1, 2, 5, 10 ou não vai sair dele. Eu falo para você que eu saí desse luto realmente em uns 2 anos, né? Depois do período da minha depressão. E eu consegui dar essa volta por cima. Graças ao meu bom Deus e à minha família, amigos. Eu tenho um grande amigo, né, que é o João Scarpa, que é um policial que deixou de ser só policial, meu irmão, sabe? É um cara que me ajudou demais nessa caminhada. E também tem muita participação nessa minha virada de chave aí, nessa virada de vida. Então, assim, eu acho que o principal é a pessoa também não querer fazer tudo sozinha. Você precisa que alguém estenda a mão para você, você precisa escutar, você precisa estar aberto para isso. E às vezes algumas pessoas elas só sobem vivendo num casulo, ela se fecha de tal forma que ela não dá abertura para ninguém.
Aí é onde entra essa fase que eu te falei, que você começa a pensar em fazer besteira, e isso é muito complicado. A depressão, olha, Marcelo, acho que não só eu, muitas pessoas talvez tenham essa visão que depressão não existe, ou não é tudo isso e coisa e tal. Eu já tive essa visão, antes de eu ter a depressão. É uma visão preconceituosa, né? Exatamente. Hoje eu falo para você, a depressão ela existe sim, e isso é sério. Isso é muito sério. Né? Então, e às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil do seu lado e você não está nem prestando atenção, nem percebendo. E você, às vezes você convive com ela o dia inteiro no trabalho e você não está percebendo. Aí chega às vezes uma notícia triste para você, você fala, cara, uma pessoa está do meu lado e eu não percebi. Né? Então, isso que eu falo, a gente não percebe e a pessoa também não se abre. Né? Então, acho que é uma via de mão dupla. Precisa ter essa conversa. Mas, realmente não foi fácil, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. E assim, a gente conhece muito atleta, tem contato com muitos atletas de vários estados. Uma grande maioria passou por isso daí. Entendeu? E encontrou no esporte essa válvula de escape, essa saída, e o esporte transformou vidas. E quando eu falo transformou a vida, Marcelo, não significa que todo mundo é campeão mundial, paralímpico, não. Isso é para pouquíssimo. Você, estando feliz, praticando uma atividade física, está feliz, acabou. É isso que importa. Né? A questão de você, né, ir para fora do país, participar de um campeonato, assim, isso aí sabe, se acontecer bem, se não acontecer também está tudo bem. Tem as competições nacionais que são muito boas, entendeu? Você tem que estar bem com você. Isso eu passo muito para a criançada, que hoje nós temos um projeto em Taubaté, né, que já está indo para 2 anos, que é um sucesso, graças a Deus. E a gente passa muito isso para a criançada. É degrau a degrau, se diverte. Você vai para competição, é óbvio, você vai para fazer o seu melhor. Mas no dia a dia, se divirta. Né? Faça disso uma coisa prazerosa para você. E o resultado é consequência. É consequência do seu treino. Você não pode ficar focado só assim, o André foi campeão mundial, o André é recordista mundial, então se eu não for igual ele, eu não sou ninguém. Negativo. Negativo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Você de repente vai ter muito mais qualidade de vida do que eu tenho e do que os colegas têm. Sem dúvida. Porque alto rendimento não é qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Alto rendimento E machucar o corpo. É o teto máximo o tempo todo. O tempo todo você está no seu limite. Né? Então, a gente precisa passar isso porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Né? Você não necessariamente tem que estar no pódio para você ser um campeão. Você superou a sua limitação, superou a sua depressão, superou alguma coisa que você tem que te incomoda, você já é um campeão. Se está feliz, você já é um campeão. Né? Então, mas é isso. Né? A depressão realmente ela é uma situação muito delicada, muito complicada, e que a gente tem que ter um olhar para isso. André, e aí você, acho que acertou em dose dupla, né? Se livra, entre aspas, de uma depressão e encontra um esporte que você nunca tinha praticado na vida e que dá muito certo. Você foi campeão de tudo, não só na cidade, no estado, no país, no mundo. Né? Recordista, enfim, o currículo, não vou ficar dando aqui, que agora tem o Google, quem é? O Google não mente, põe lá, André Rocha, vai aparecer uma lista lá, você vai perder uns 10 minutos para ler. Deu muito certo, André. E aí, você se torna, entre aspas, né, famoso, conhecido, vem entrevista, vem mídia, vem tudo isso. Como é que você lida com essa transformação e com essa coroação desse novo homem, né? Agora com uma dificuldade motora, física, mas com uma vertente que nunca passou pela vida, né? Que nunca passou pela sua cabeça. Como policial, certamente você não teria isso, né? Exatamente, isso eu escuto muito das pessoas, né? Se eu tivesse na PM, eu não conheceria 1% que eu conhecia aí do mundo, da cultura, de outras coisas. Realmente, talvez isso seja verdade, não dessa forma como eu conheci. Falando um pouquinho que você começou a pontuar e que eu acho que é interessante, essa questão de mídia vir em cima, essa questão de exposição de mídia, eu, graças a Deus, não só eu e minha família, a gente sempre foi muito pé no chão. E eu sou muito tranquilo com essa questão de exposição de mídia, sabe, Marcelo? Eu sei que tem pessoas que gostam muito disso, também não estou julgando, só estou fazendo um comentário.
Tem pessoas que gostam muito disso, ou vivem disso, ou têm uma necessidade disso. Graças a Deus eu não tenho. Né? As coisas acontecem porque é consequência do resultado e não tem jeito, acaba acontecendo. Então, assim, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque às vezes a pessoa se perde um pouco da função dela, do que ela realmente faz, né? Pensando realmente só numa questão de exposição de mídia. E ela acaba se perdendo um pouco no meio do caminho e eu acho que isso não é bacana. Né? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Isso para mim é muito tranquilo. O que eu acho bacana disso é como você falou. Isso acaba tomando se espalhando de tal forma, e eu já escutei alguns relatos de algumas pessoas que isso me fez muito bem, sabe? Pessoas que não me conhecem, conheceram um pouco da minha história de vida, por exemplo, pessoas de Campinas, de outros locais longe, e acabou entrando num assunto com um conhecido de Taubaté, e o conhecido falou assim, não, mas eu conheço ele, eu estudei com ele, eu não sei, você tá brincando, até parece. Assim, é sério? O cara treina assim, assado perto de casa. Se você vier aqui, eu levo você lá, você vai conhecer ele. E a pessoa contou a história de vida dela e num determinado momento de alguma fala minha, essa pessoa foi auxiliada num momento da vida dela difícil. Isso não tem preço, entendeu, Marcelo? Isso não tem preço. E você, quando vai para uma palestra, você às vezes... A gente já começa a entender como funciona, né? As pessoas vão saindo, gostam, isso, aquilo. Sempre tem alguém que quer conversar com você no particular. E a pessoa às vezes conta a história de vida dela e fala a mudança que foi, às vezes, determinada palavra que você teve. Sabe? Não tem preço. Já teve palestra minha que a pessoa ficou até o final. Ela chegou para mim e falou assim, olha, André, eu estava trabalhando, eu queria vir, mas tudo estava contra para eu realmente não vir. Eu estava indo para minha casa, que eu não sei o que estava acontecendo. Eu falei assim, eu quero, mas eu não vou embora, coisa e tal. Virou a chavinha e falou assim, eu vou. E ela foi. Ela falou assim, eu juro para você, tudo que você falou aqui foi para mim. E eu estava vivendo isso. Você não faz ideia da mudança que fez na minha vida ter vindo aqui hoje. Sabe, assim, é surreal você escutar um negócio desse, sabe? Porque a gente, enquanto atleta, bom, não posso falar pelos outros, mas às vezes você não tem noção, Marcelo, mesmo com a exposição de mídia, você não tem noção de onde isso chega, o que isso causa, você não sabe. Você fica meio... Para você leva a sua vida normal, é como se... não tem, é como se não tivesse exposição de mídia. Mas não, isso vai longe, isso vai muito além do que a gente pensa, sabe? Então, você atinge pessoas, você inspira pessoas, de certa forma você acaba auxiliando, ajudando, né? Então, é isso que eu falo dentro da minha casa, né? Eu falo e choro muito, porque eu sou grandão, mas sou um baile de um chorão. Então, eu falo assim, isso não tem preço, Vânia. Falo para minha esposa, eu falo assim, isso não tem preço, isso não tem preço. Você conseguir de alguma forma atingir o coração de uma pessoa, fazer com que ela enxergue um outro lado que às vezes ela não estava conseguindo, né? E a pessoa segue, assim, não tem preço, não tem preço. Então, a exposição de mídia realmente acarretou também muitas coisas positivas. Tá, muitas coisas positivas, eu não posso falar que não. Muitas coisas positivas. Então, assim, eu sou grato, né? Sou grato a Deus, grato a todas as pessoas que de alguma forma me auxiliaram a isso, a própria imprensa que, nossa, eu nessa minha caminhada, assim, muitas pessoas bacanas passaram, a gente conheceu muitas pessoas boas, pessoal da filmagem, os próprios repórteres, assim, sempre foram matérias muito gostosas de fazer, positivas, a gente acaba pegando amizade, né? Como foi o nosso caso, né? A gente acabou ficando amigo aí. Bruno Pellegrini, manda um abraço pra ele, seu fanzaço. O Brunão é um espetáculo, né, cara? O Brunão, eu sou suspeito de falar aí que é outro cara que eu tenho como um grande irmão aí, um parceiraço. Também foi uma das melhores matérias que nós fizemos aí, um cara que também se entrega muito dentro do que ele se propõe a fazer, né? Então fica um grande abraço para você aí, Brunão. Você merece tudo de bom. Vou pedir autorização, viu, pro Bruno Pellegrini pra gente usar um pouquinho das imagens do documentário aqui no podcast. Tenho certeza que ele vai liberar pra gente deixar mais bonito e decorado o Com nosso certeza. papo. André, dando sequência aqui ao nosso papo, a gente está começando o ano aqui, né? E
tem muita gente que valoriza a sua história, se emociona, aí vê, né, toda a sua trajetória, chora e tal, mas não dá o start. Não dá o start. De uma forma bem motivacional, mas não só no estilo coach, assim, de vamos motivar, isso não vai ser lindo, mas de uma forma prática. O que você poderia dizer para a pessoa, vamos ter um ano diferente, 2024, não vamos só emocionar com a história, não, vamos fazer essa emoção virar transformação. Então, se você me permite falar aqui, eu vou contar um pouquinho do que foi a minha caminhada para a pessoa entender. Que eu acho que realmente foge desse mundo coach aí que você falou. O André saiu de um acidente, ficou perdido, voltou a trabalhar, conheceu o esporte paralímpico, seguiu no esporte paralímpico. Hoje, esse ano vai fazer 11 anos, né, que eu estou no esporte paralímpico. E para você que está desmotivado ou que não sabe o que fazer ou tem medo de dar o pontapé inicial, hoje eu não só estou no esporte, como eu voltei a estudar, né? Eu era formado em segurança pública, estou formado em educação física, estou fazendo pós-graduação, estou à frente da coordenação de 2 projetos paralímpicos em Taubaté, montei um Instituto André Rocha, que esse ano, se Deus quiser, a gente vai dar um start muito bacana, tem muita coisa boa para acontecer. Que nós estamos correndo atrás, né, para fazer acontecer. Sou pai, sou marido, então assim, eu não paro. Isso me faz bem, isso me faz muito bem, porque o tempo todo você está ocupado, o tempo todo você está montando projeto, você está pensando em coisas que você pode trazer de positivo para todas essas vertentes aí que eu te falei. Então é isso, se você está desmotivado e preocupado em seguir em frente, talvez se você seguir um pouquinho do que eu faço, do que eu busquei fazer, né, não ficar parado, querer realmente seguir, qualquer pessoa consegue, Marcelo, qualquer pessoa, sabe? Ela tem que querer. Porque se você ficar só se lamentando, se você ficar esperando que alguém estenda a mão para te puxar para fazer algo, arranjando desculpa para tudo, não vai. Hoje nós temos atletas aí que trabalham em fábrica. Quantos atletas trabalham em fábrica? Tem pessoas que me auxiliam, sabe? As pessoas se viram, as pessoas estão correndo atrás. Hoje ela não está presa só no esporte, né? As pessoas estão se programando, se planejando para algo maior, buscando realmente um plano de carreira, buscando sair dessa inércia aí. Então, você não pode desistir, você não pode ficar esperando que alguém estenda a mão e que as coisas caiam do céu. Vai em frente, né? Eu sempre me coloquei à disposição, todo lugar que eu vou me coloco à disposição. Se você não quer seguir pelo esporte, não quer seguir dentro dessa vertente que a gente está no dia de hoje, não tem problema, mas às vezes uma conversa, às vezes um bate-papo, às vezes uma orientação, né? Porque a gente também já quebrou muita cara para chegar até aqui. Então, assim, eu estou sempre à disposição, sempre à disposição. É só ir lá no campo do CTI ou me procura na Secretaria de Esportes, alguém vai saber me informar onde me achar, entendeu? E é isso, siga, não tem outra mensagem. Que você é capaz, que todo mundo é capaz, gente, todo mundo sabe disso. Às vezes o que falta realmente é coragem, o que falta realmente é dar o pontapé inicial. E não tenha medo de errar. Eu tenho muito isso, viu, Marcelo? Eu não tenho medo de errar, cara. Não tenho. Monto meus projetos, vou atrás disso, daquilo, não, já tenho, não tem problema, deu um não aqui, eu vou na outra porta. A gente vai tentando fazer acontecer. Errei esse ano? Claro que errei. Mas eu tentei. Errou, você, né, muda algumas coisas aqui. Opa, então agora a gente vai seguir aqui. E vai em frente. Então não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Errar faz parte. Porque não pode ficar persistindo no erro, você não pode querer. Você já sabe que o negócio não vai dar certo, querer fazer, aí não dá. Mas assim, você que está querendo dar um pontapé inicial, não tenha medo de errar, tenha coragem, siga em frente, é isso. Não, mata a bola no peito e vai pro gol, não tem... André, aqui no Esporte SA a gente gosta de falar de esporte e de negócios, né? E o Brasil talvez seja um dos países mais difíceis do mundo para sobreviver como atleta.
como atleta, como músico, como artista, enfim, a gente pode fazer uma lista grande, como empresário, mas como atleta especialmente, sobreviver no Brasil é muito difícil. Como é que você fez também o esporte ser um motivo que você conseguisse ganhar dinheiro e não só gastar, né? Os que dizem que o Brasil não é para os fracos, né? O Brasil não é fácil, mas vamos lá. Na verdade, assim, né, que nem eu te falei, eu entrei com o intuito só de voltar à prática esportiva. A questão das bolsas, questão de patrocínio, isso foi acontecendo aos poucos com o tempo. E mesmo assim, porque eu fui atrás. Não é que ninguém vem trazer para você de graça. O que eu fico muito triste com essa questão no Brasil é que, assim, hoje nós temos a LIF, né, que é a Lei de Incentivo Fiscal. Então, você que é empresário, você que gostaria de contribuir aí com o esporte nacional, hoje você não precisa nem tirar o dinheiro do seu bolso. O imposto que você paga pode ser revertido ou para um atleta, para uma entidade, né? Então isso já ajuda muito, muito. Porque tem atleta que não tem bolsa do governo federal, né? Tem cidades por aí que não tem a estrutura que Taubaté tem. Taubaté hoje realmente é uma potência. Taubaté tem uma estrutura que foi criada, foi formada aí de 11, 12 anos para cá, que realmente está muito sólida. A maioria das cidades faz vaquinha para os caras poderem competir, para pegar uma van, para ter onde ficar. É triste a realidade, né? Então, assim, seria muito bacana se as empresas realmente tivessem esse olhar, começassem a querer participar um pouco mais do esporte, não só paralímpico, do olímpico também, tem grandes atletas. Mas da minha parte, eu tive que correr atrás, né? E a consequência disso é que você acaba conseguindo abrir outras portas, né? E daí aos pouquinhos você vai conquistando. Não tenho muitos patrocinadores, na verdade eu tenho mais apoiadores. Seria uma troca de serviço, que ajuda demais também. Mas a questão financeira, hoje eu tenho uma função, né? Tenho um trabalho, então isso acaba ajudando bastante. Mas as bolsas é o que acaba ajudando mais os atletas, porque fora isso nós não temos nada. Realmente a questão de apoio, seja de qualquer tipo de empresa, tá bem escasso, bem difícil. Para defender aí a sua causa, né? Uma pergunta que o empresário sempre faz quando a gente leva uma proposta de marketing para ele é: pô, legal, história bacana, mas isso dá retorno para minha marca? Então eu queria transferir essa resposta, essa pergunta do empresariado para você, André. A gente consegue, no esporte paralímpico brasileiro, dar um retorno para uma marca? Olha, nós temos muitos atletas que são patrocinados aí por empresas grandes, empresas fortes. E atletas que já estão aí, sei lá, seja com a Petrobras, seja com a Nescau, seja com várias outras empresas, há mais de, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos. Talvez essa já seja uma resposta, né? Mas resposta. Aprofundando um pouco mais, eu acho que um olhar que a empresa não tem não é só o retorno de venda para a tua empresa, mas de credibilidade para a tua empresa. Você está ajudando, entre aspas, você está fazendo o teu lado social, né? Você está associando um atleta, não só de nome, mas um atleta paralímpico, seja qual for, você está associando ele à tua marca, uma pessoa idônea, uma pessoa batalhadora. Você está conseguindo a visibilidade para que outras pessoas com deficiência ou também sem deficiência consigam ter um outro olhar para isso. Você consegue, através de campanhas, por exemplo, mostrar mais empatia. Você consegue fazer com que as pessoas sejam mais empáticas. Hoje está faltando isso. Desde uma simples vaga de estacionamento que as pessoas não respeitam, seja de idoso, deficiente, seja do que for, né? De repente você consegue fazer algumas campanhas com relação a isso, associando a tua marca. O que mais? Nossa, tem tanta coisa que é positivo, gente. Eu acho que só o fato de você estar abrindo as portas para você poder acolher um atleta, né? Bancar um atleta,
mostrar o que ele é capaz, do que ele é capaz, o que ele faz, a história de vida dele, associar isso à tua empresa, mostrar que isso para a tua empresa é importante, faz a diferença para vocês. Você, pô, já não tem preço, entendeu? O retorno não tem como não ser positivo. Como que vai ser negativo? Como que alguém vai virar e falar assim, nossa, vocês colocam uma pessoa com deficiência para fazer propaganda para vocês? Meu, é impossível isso acontecer. Né? Então, assim, eu acho que tem muito ponto positivo, tem muita coisa boa. É que eu acho que o que mais falta, agora tem hora que eu tenho um pouco de dúvida. O que falta é informação da parte deles, né? Ou é a vontade de fazer acontecer? Ou são as duas coisas? Eu não sei. Né? Porque hoje a informação está para todo mundo o tempo todo de uma forma muito rápida. Né? Então, não só o atleta paralímpico, mas se você pegar um atleta olímpico também, só vai trazer benefícios para a tua empresa, só vai trazer coisas boas. O que falta é vocês começarem a dar oportunidade. O que falta é dar oportunidade. Vamos dar oportunidade. Até porque dar oportunidade pro André é beliscar e paquerar com medalha o tempo todo, né, André? Aí eu tenho que falar ao lado agora, torcedor, amigo, assim. A gente acompanha na internet e tal, ou às vezes na televisão, competição. O André ganhou uma medalha. Aí, que legal, cara. O André de Taubaté ganhou. Tiraram a medalha do André. O André ganhou a medalha. É campeão. Ah, não é mais campeão. Depois é campeão. Fazendo esse trabalho de empatia que você falou, né, André? E as pessoas têm muita dificuldade em entender categoria, as métricas que são utilizadas são muito difíceis para quem não é especialista. Queria que você tentasse, se é que é possível, explicar de uma forma simples o que acontece, que põe medalha, tira a medalha, vai pro tal comitê, o comitê julga e volta e a gente não sabe se solta o foguete ou se não solta, entendeu? Então, é que dentro, não só do esporte paralímpico, né, de qualquer esporte, seja olímpico, paralímpico, qualquer modalidade, existem suas regras. Dentro da minha classe, não, dentro da classe dos cadeirantes, todos que arremessam no banco de arremesso, uma das regras é que você não pode perder o contato do glúteo com o banco de arremesso, com o assento. Por isso que nós utilizamos as faixas e coisa e tal para tentar segurar o máximo possível. O que acontece? Eu não tenho controle de tronco. Então, eu faço praticamente o meu lançamento, ele é meio em diagonal. Quando eu faço o lançamento, automaticamente o meu corpo ele cai. Só que nessa que ele cai, acaba perdendo um pouco esse contato. Ele não interferiu em nada no meu lançamento, mas teve uma pequena perda ali de contato, segundo quem assistiu o vídeo, que não fui eu. Eu não vi esse vídeo. Então, você não sabe se levantou o bumbum ou não? Não sei. E tem um outro lado da moeda também, Marcelo, tá? É assim, alguns atletas, nós já competimos juntos aí várias vezes aí em campeonatos internacionais, perderam para o Brasil. E já para isso acontecer, para essa filmagem estar acontecendo, eles já vieram de caso pensado. Isso é fato. Né? Então eles filmaram com a intenção de ganhar realmente no bastidor. Levaram, né? Levaram até um ponto, porque eles questionaram um lançamento meu, que eu levantei o glúteo. Esse lançamento eles ganharam. Porém, esse mesmo atleta ele não pertence, a banca de classificação analisou que ele fazia movimentos dos quais ele não pertence à minha classe. Então teve uma nova reclassificação, aonde esse atleta subiu de classe. Para quem não entende o que significa classificação funcional, rapidamente, nós do Paralímpico, para que seja uma disputa de forma justa, existe uma classificação funcional. Todo atleta passa por essa classificação, aonde nós somos enquadrados numa classe. Por quê? Eu posso ter uma determinada lesão e você, Marcelo, outra. Às vezes, uma pequena diferenciação vai fazer com que você tenha mais vantagem do que eu, se nós ficarmos na mesma classe. Então, para ser o mais justo possível, existe essa classificação para tentar nivelar cada classe. Eu sou da classe F52 e esse atleta ele subiu para a classe F53, que teria um pouco menos de comprometimento. Com isso, essa medalha que já era nossa, que nós ganhamos no campo, ela acabou voltando para mim. Tá, para quem não acompanhou a história, André, você ganhou a medalha de bronze. Sim. Né?
Depois essa medalha foi retirada. Retirada. E depois ela voltou e tá aí. Essa medalha voltou e tá aqui, linda e maravilhosa. Se a gente puder mostrar, depois a gente faz uma Essa medalha linda Paris. e maravilhosa. Olha que coisa linda. E será que vai ter outra de Paris agora esse ano ou não? Tem que ter, Marcelo. Tem que ter, porque assim, quando eu falo dessa questão de ter ficado fora de 2 Paralimpíadas, mesmo já estando classificado, ficado fora de mundiais, isso é verdadeiro, né? Então, não vou ser hipócrita de falar para você que tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Eu não deixei de ir para uma Paralimpíada porque eu não tinha marca. Muito pelo contrário. Então, eu volto a fazer reclassificação agora em Dubai, né? Em fevereiro. E, tem que dar tudo certo, as coisas têm que caminhar como a gente está planejando, porque não tem mais o que fazer, né? E isso ratificando aí, a chance de nós estarmos em Paris representando o Brasil é muito grande, é muito grande. Que legal, vamos estar na torcida para que você ganhe a medalha, não tire, né? Ganhe e deixa, pra gente poder comemorar, porque agora você ganha, a gente não sabe se comemora ou não, pô, aí fica difícil. Inclusive meu sogro, né, Zé Roberto, que é ele que mexe no meu banco de arremesso, sempre faz mudança, coitado, atormenta a cabeça dele. Nós já estamos agora também já pensando nesse final de ano, início de ano já o que nós vamos fazer, que é justamente para tentar travar mais um pouco o meu corpo ali no banco de arremesso, que mesmo eu caindo, não tem essa questão de levantar o glúteo, né? Então agora em janeiro aí, a gente já está conversando já desde novembro, mas acho que agora em janeiro a gente já vai acertar essa questão do banco para poder deixar tudo certo, para não ter esse problema. E daí partiu Kobe, se Deus quiser, partiu Paris para trazer essa medalha para o Brasil. Legal. Pode ter certeza que se eu chegar em Paris, Marcelo, que eu vou chegar com toda a modéstia do mundo aqui, mas assim com muita vontade, porque eu vou sempre com muita vontade. O cara, para tirar essa medalha nossa do Brasil aqui, o cara vai ter que suar bastante essa camisa aí, tá? Porque tem muita coisa acumulada aqui que vai sair nesse lançamento. Então, chegando em Paris, essa medalha aí, eu vou falar pra você, ela vai vir pro Brasil. E você volta aqui para mostrar ela pra gente. Com certeza. André, você, ao longo de sua carreira, pelas contas, quase 20 anos de carreira já, né? Só de lançador. Lançador que fala, não? De lançador. Nesses 20 anos, certamente você falou com muito fisiologista, fisioterapeuta. Existe uma explicação dinâmica do seu corpo, o seu porte físico, ter ajudado o jogador, o ex-jogador de basquete a se dar tão bem na modalidade? É força física? É uma técnica que você não sabia que tinha e descobriu? Não tô falando agora que você já treina num nível para mundial. Tô falando lá no começo, que falou, eu comecei e já comecei a ganhar. Existe uma explicação biológica também para isso? Então, Marcelo... Ou biomecânica, né? Não sei. Existe uma coisa chamada memória muscular, né? E analisando assim, muitas pessoas que nunca tiveram a prática esportiva como no seu dia a dia, quando ela começa no Paralímpico, principalmente já começa mais tarde, um pouco, com uma certa idade. Ela tem sim uma maior dificuldade para poder o corpo reagir de verdade, né? Assim como se deve, né? Como um atleta mesmo. Leva um tempo maior. E muitas pessoas que sempre praticaram atividade física que eu conversei, que hoje estão aí na seleção, que também estão ganhando tudo, sempre tiveram uma passagem por algum tipo de esporte. Então, essa memória, ela volta, essa memória muscular, ela é acionada muito rapidamente, sabe? Independente de se você já praticou ou não aquela atividade. E então, assim, tenho certeza que isso acontece, que isso faz a diferença. E tem essa questão também da pessoa, aí tem um outro lado também, que é o lado da pessoa, né? Tem pessoas que são muito competitivas, tem pessoas que não desiste, que vai para cima, que quer, porque quer. Então essas pessoas, geralmente, elas vão conseguir o objetivo. Você é muito competitivo? Eu sempre fui. Eu sempre gostei disso, sabe? Sempre gostei. Não sei te dizer, assim, é uma coisa que bom, sabe? Porque no meu dia a dia, as pessoas sabem disso, né? Você quer me achar, você ir na minha casa. Sou um cara muito caseiro. Muito caseiro.
Então, assim, eu faço muita coisa no computador, gosto de ficar em casa, gosto de, enfim, eu saio muito pouco. E até às vezes que eu saio também, sempre numa paz total. Hoje eu mudei muito. Então, mas quando chega nessa parte de, seja treino, seja competição, sabe, é um negócio que vira a chave de tal forma que eu vou dizer uma coisa pra você. Surreal, cara. Fico fora de mim. Fico fora de mim. É uma vontade tão grande de vencer, passa um filme na cabeça também, sabe? Tudo que a gente passou, mensagens que você recebe, assim. Então você fala, meu, você não tá aqui só por você, né? Hoje passou dessa fase, né, Marcelo? Eu não tô ali só pelo André, só pela família do André. Meu, tem tanta gente que torce, tanta gente que você vê que é parceiro, gente que às vezes que você não conhece, que manda mensagem, que manda foto e que descobre você, às vezes descobre até seu WhatsApp. E eu falo assim, meu, hoje o negócio é muito além, é muito além. Fora meus irmãos de farda, né, da polícia, que eu sei que vibram também, que torcem. Então, eu quando tô sento naquele, eu falo isso, né? O pior para mim é quando eu tô aguardando para ir pro banco de arremesso. Nossa, essa hora para mim é horrível. É horrível. Eu não vejo a hora de chegar logo. Eu sentei no banco de arremesso, acabou tudo. Falei assim, bom, esse espaço agora aqui é meu, isso aqui é meu. Agora eu sei o que eu tenho que Você fazer. domina a área ali. Eu sei E que eu quando tenho. você fala que em Paris você vai ganhar a medalha porque você vai, nesse arremesso, vai arremessar um monte de coisa, o que tá nesse arremesso aí? De onde que vem essa força? Ah, Marcelo, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que muitas perdas que eu tive aí da minha família. Eu fico imaginando esse povo hoje vendo tudo isso, sabe? Eu fico imaginando. Fico imaginando minha veinha, minha falecida mãe. Nossa, ela ia vibrar. Sabe? Fico imaginando tudo que a gente passou. Eu respirava polícia militar, Marcelo. Minha vida era polícia militar. Eu amava o que eu fazia. Então, assim, sabe? Você ser cortado dessa forma, né? Parado dessa forma. Então, o que a gente passou depois disso, que eu resumi para você, mas foi muito difícil. Eu tenho dor neuropática crônica, eu tenho dor 24 horas por dia, eu fiz um implante de marca-passo medular por causa da dor, tomo trocentos remédios, sabe? Médico toda hora, 10 cirurgia. Nossa, é tanta coisa que assim, então isso tudo é impressionante, cara. Vai passando tudo num filminho assim. Aí você vê seus filhos, né? Que também, de certa forma, até os menores acompanharam bastante coisa, essas minhas questões de saúde, igual até hoje acompanham também. Aí você vê a alegria deles, né? Você vê falar do pai, na escola fala do pai, Pai famoso, sabe? pai Então assim, famoso na você vê cidade. ali. Não tem preço, cara, não tem preço. Então A assim, família é o seu juntos. maior combustível, né? Nossa Senhora Aparecida. Eu vivo por esse povo, Marcelo. Minha esposa até briga comigo, você quer saber, porque toda vez que eu penso em comprar alguma coisa, qualquer coisa que você imaginar, qualquer coisa, presente ou coisa fora de hora, qualquer coisa, comida, assim, eu nunca penso no André. É sempre no que esse gosta. Ah, essa roupa ela vai gostar. Ah, esse tênis ele vai gostar. Ah, esse salgadinho. Ah, essa pizza. Você entendeu? Então ela briga comigo, ela fala assim, outro dia ela falou assim, não, você vai comprar sim esse perfume aí, ou sei lá o que eu falei, não vou. Eu tenho um finzinho do meu lá em casa ainda, vou esperar ele zerar, daí eu compro. Senão você vai comprar porque você nunca pensa em você, você só pensa na gente. Assim, nenhum. Eu vou para fora do país, eu não trago nada para mim. É sempre uma coisinha para eles, de lembrança. Ou para casa. Então, assim, cara, eu vivo para eles. E isso me faz bem. Isso me faz bem. Então, eu não me vejo assim, preciso disso, daquilo. Não, não preciso de nada, eu só preciso deles. Eles são sem dúvida alguma, meu combustível. Essa turminha do barulho aí, os Rochinha, eu vou dizer pra você, eles são tudo pra mim, cara. São tudo pra mim. Legal. André, e nesse tripé de mente,
parte mental, a gente já falou muito, né, de depressão, de superação, parte física, né, da sua biomecânica, a sua capacidade física. Você é um cara forte, né, quem não conhece o André pessoalmente, o cara é grandão, é forte. E com certeza, né, tem esse tripézinho, essa perninha na parte espiritual. Como que é o André nessa parte? O que é? Onde você encaixa a espiritualidade na sua vida? É a fé? É por meio de uma religião? Não é? E qual que é o peso disso na sua vida, André? Muito boa pergunta, que bom. Eu sou um bandista, né? Eu faz muitos anos, mas há 3 anos eu me encontrei realmente numa casa. Hoje eu sou filho da casa, então assim eu tenho esse compromisso com a Umbanda, tenho esse compromisso com a casa. E eu vou te falar, Marcelo, independente de religião, né? Infelizmente as pessoas fazem uma guerra com isso, mas independente de religião, você precisa acreditar em algo, você precisa se fortalecer, é isso que sustenta. A família é uma parte que sustenta, mas a religião não tem essa. Ou a religiosidade, né, para quem preferir. Eu me encontrei realmente, e o trabalhar disso, que ela trabalha você com você primeiro, né? Eu falo, nossa, hoje eu falo tranquilamente, eu sou uma pessoa muito melhor, mas muito melhor. Consigo lidar com as coisas de uma forma realmente mais equilibrada, com mais serenidade, com mais assertividade. Eu acho que talvez se eu estivesse fora disso, minha vida fosse um pouco mais turbulenta. Mas não, a gente consegue ter um equilíbrio muito maior. Então, né, eu sou um bandista, mas independente disso, quem é católico, quem é evangélico, tá ótimo, é lindo. O caminho para o que você acredita, ele é seu, ele é único. Então, na verdade, a religião ela existe também porque é um caminho para você encontrar a sua fé, né? Que às vezes ela está adormecida aí dentro e você acha que você frequentando determinados lugares ou escutando certas coisas de outras pessoas é o que vai fazer você caminhar. E não é. Simplesmente ativou a tua fé. É você que faz acontecer. Por isso que eu falo, a Umbanda trabalha muito isso. É você com você mesmo. Então isso foi ativado em mim. A religião, né? A palavra é religar, né? Né? Você tem que estar ligado aí com alguém. Então, assim, dentro do que eu acredito e do que eu vivo, que hoje é muito intenso, é exatamente isso, sabe? É você com você mesmo. E quando você está bem com você, você consegue se encontrar, você consegue se religar, você também consegue passar isso para as pessoas, né? Tanto em energia positiva, às vezes numa palavra, às vezes num conselho, às vezes, enfim. E, nossa, eu estou muito bem. Então, caminha tudo junto, sim. Para mim, eu acho que hoje fechou, sabe? Fechou de verdade. Então, eu tenho a minha família, tenho a religião, tenho meus amigos, tenho o esporte, tenho meu trabalho. Tudo caminha assim de uma forma muito positiva. Acho que uma coisa não se desliga da outra, a gente precisa só equilibrar. E nesse ano você ainda vai ser campeão do mundo, campeão olímpico, no mínimo medalhista olímpico, se Deus quiser. Mas tem duas coisas que não dá pra imaginar, né? Você velhinho fazendo arremesso de peso, porque eu acho que é um esporte agressivo, e não dá pra imaginar você também velhinho sem esporte, porque eu acho que o esporte tá na sua essência. Você já projeta alguma coisa lá? Sei lá, a hora que não der mais pra aguentar essa pancada do peso, vou pro basquete, você deixa pra lá, eu tô perguntando muito no futuro. Não tá longe não. Assim, a gente já se programa assim para essa parada, né? Tanto que assim, eu tô gostando muito da gestão, né? Tô estudando mais sobre isso, quero dar sequência na minha vida aí também nessa área da gestão. Seja para o esporte ou seja num todo, né, para a pessoa com deficiência, a causa da pessoa com deficiência, que eu acho que também, infelizmente, é muito ainda esquecida. Acho que a gente pode fazer muito mais, mas a gente depende de alguns órgãos, né, para fazer isso acontecer. Mas, falando do André, talvez se fosse para eu continuar no esporte, alguns gostariam muito de me ver na bocha paralímpica, sabe? Mas eu não sei, talvez um tiro esportivo,
que eu já tive uma passagem, que eu gosto muito também. Tem alguns outros esportes que a gente consegue se adaptar um pouco, né, de uma forma mais leve, aí, mais tranquilo, não tem toda essa porrada aí que tem no atletismo. Alguma coisa você vai fazer, né? Você não imagina a sua vida. Você falou de família, falou de espiritualidade e tal. Sem esporte, eu acho que você não sobrevive também. Eu também sou assim, viu? Apesar de não ser campeão, não tô querendo me comparar, não, mas como pessoa amadora assim, eu não vivo sem esporte. É difícil, né? A gente que realmente é do esporte, é muito difícil você viver sem o esporte. Mas assim, se for para algo competitivo, eu preciso parar, pensar realmente para ver uma outra modalidade que eu me enquadrasse aí, porque eu também, se eu entrar para outra modalidade, eu vou querer entrar também para Vai brigar. brigar, né? Fácil não vai ser para ninguém. Então, eu preciso realmente ter essa procura. Mas fora o esporte, eu acho que... Acho não, hoje eu estou batalhando para isso. Eu gosto muito da gestão, estou gostando muito mesmo, gosto muito de projeto, eu gosto muito de batalhar pelas coisas, então eu acho que é um caminho que para mim também seria interessante. Agora, quanto a outra modalidade, ainda fica aí em aberto, não posso afirmar para você qual seria. Tá bom, André, eu vou terminar com você aqui. Eu sempre termino com 2 perguntas que eu considero importante para você responder não só com a cabeça, mas com o coração também. Primeiro, qual que é a maior lição que o esporte te trouxe ou ainda te traz na sua vida? Maior lição. Eu acho que desde quando eu comecei, né, lá atrás, até os dias de hoje, não acabar não mudando muito essa lição. Eu acho que essa questão da disciplina, essa questão da humildade, você aprender a lidar com frustração. As pessoas hoje não conseguem lidar com frustração, né, Marcelo? Hoje você recebe um não, já quer fazer besteira, já quer bater, quer fazer acontecer. Você ser mais determinado, você ter mais foco para as coisas. Eu acho que o esporte ele traz muito disso. Eu acho que essas lições, o próprio convívio dentro de casa, o convívio com as pessoas. Né? Algumas pessoas, por exemplo, têm um pouco de preconceito ou de medo, por exemplo, não vou colocar meu filho numa arte marcial, porque daí vai sair batendo em todo mundo. É muito pelo contrário. Lá ele vai ser disciplinado, lá ele é obrigado a entrar no eixo, né? Aprender essa questão da disciplina. Então, assim, o esporte, seja ele qual for, a modalidade que for, ele só traz coisas positivas. Então, assim, essas questões de determinação, de motivação, de disciplina, tem muita coisa que eu acho que somando tudo isso daí, você carrega para a tua vida, tanto pessoal, profissional, né? Isso faz muita diferença. André, e o maior ídolo no esporte? Quem é e por quê? São 2, sem dúvida. Primeiro, Ayrton Senna. Campeoníssimo do Fala podcast. desse cara, dá vontade de chorar. Nós somos daquela época que acordava de domingo, não importa a hora, ou de madrugada, ou de manhãzinha, seja a hora que for, para assistir Ayrton Senna. A vontade que esse cara tinha, a garra que ele tinha, né, a paixão que ele tinha pelo que ele fazia, né, o orgulho de levantar a bandeira do Brasil, de bater no peito, eu sou brasileiro, e assim, ele ia para cima mesmo dos outros. Não sei, a gente se identifica muito nessa questão, sabe? Eu sem dúvida, Ayrton Senna. E o segundo, porque eu venho do basquete e é um cara também que eu tenho, assim, que eu acho que é um cara espetacular, Oscar Schmidt. Então é o outro também que paixão pelo que fazia, garra, né? O cara tinha muita garra, o cara queria vencer de todo jeito, o cara e são 2 pessoas que assim dentro do que eu sei do contexto geral, 2 pessoas humildes, 2 pessoas batalhadoras, pessoas vencedoras dentro das suas atividades. Então, assim, tem alguns pontos que eu acho que faz com que esses 2 sejam, assim, sem dúvida, os 2 maiores ídolos que o Brasil já teve, que para mim não vai mudar e talvez não tenham outros como eles, assim, que com
sendo realmente referência para uma geração e que vai transpondo isso daí, né? Não é só da minha geração, né? Quantas outras pessoas depois mais novas agora sabem quem é Ayrton Senna, sabem quem é Oscar, sabe? Estão na prateleira de cima, né? Difícil isso acontecer, né? Muito, muito difícil, muito difícil. Então tem meu respeito eternamente. Se eu for 1% do que esses caras foram aí, nossa, tá muito bom. Você também tem muito meu respeito, viu, meu carinho, pela sua história, pelo que você representa, pela humildade que você tem, sempre teve, né, com a imprensa e a forma de conduzir as coisas. Então, desejo para você um 2024 maravilhoso. Desejo sim medalha, né? Não adianta falar para atleta profissional, o importante é competir, furada. Isso aí vale pra gente que brinca, né? Para você, a gente quer que você volte sim com a medalha na bagagem lá, que a mala volte um pouquinho mais pesada do que foi. Esse é o nosso desejo, a nossa torcida. Sucesso para você e obrigado por essa aula de motivação logo no comecinho do ano, que as pessoas possam se inspirar, possam conhecer um pouco mais. A gente quer 1 horinha de bate-papo só, mas que você que se interessou possa levar o André para sua empresa, para fazer uma palestra, para bater um papo. Eu já fui, já fizemos junto uma vez. É muito bacana e é uma motivação verdadeira, consistente. Então fica aí o convite para vocês conhecerem o André. E obrigado, viu, André, pelo carinho e pela atenção. Eu que agradeço, Marcelo, novamente aí a oportunidade. Um excelente 2024 para você, para todo mundo que está nos assistindo. Que seja um ano realmente de muita paz, né? Seja um ano de muita paz, de muita conquista pessoal, profissional e principalmente espiritual. Que cada um encontre seu caminho e que seja um ano realmente de muitas conquistas para todo mundo. Gratidão pela oportunidade e torçam aí pelo André e para a seleção brasileira nesse ano que tem muita coisa, muita água para rolar, muita coisa boa para acontecer e nós vamos aí representar bem o Brasil, se Deus quiser. Obrigado. Boa sorte, André. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você também que nos acompanhou. Grande abraço e semana que vem tem mais.